Ok, eu acho que a gente vai começar. Se mais alguém chegar, eles podem entrar. Então, boa tarde, bom dia a todas e todos. Bem-vindo ao Seminário de Etnografia da América Latina. Este seminário é sediado pelo CLACS, que faz parte do Instituto de Linguagem, Cultura e Sociedades na Escola de Estudos Avançados, na Universidade de Londres. O seminário é organizado em colaboração com o CROLAC, que é o Centro de Pesquisa de América Latina e o Caribe, no Queen Mary, Universidade de Londres, e também em colaboração com a Universidade de Aberdeen e o Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha. A gente está com esse seminário faz mais do que uma década. Ele começou presencialmente em Londres, mas desde aí a gente resolveu passar para um formato online, e isso tem sido muito bom como uma oportunidade de engajar com mais pessoas em outros países, obviamente, incluindo a América Latina e o Caribe. Então a gente resolveu permanecer online. Eu estou muito feliz que, na verdade, esta é a primeira vez que a gente tem uma apresentação em português. Então, parabéns, Bruno, por ser o pioneiro nesse sentido. Se alguém de vocês já participou anteriormente nesse seminário, você pode reparar que a gente mudou nosso nome. A gente era antigamente o Seminário de Antropologia da América Latina, mas a gente resolveu recentemente mudar nosso nome para o Seminário de Etnografia da América Latina. Isso porque a gente está querendo abrir para mais pessoas que, talvez, apesar de não ter formação em antropologia, estão usando o método etnográfico nas suas pesquisas na região, né? Somos três coordenadoras do seminário. Eu sou Jessie Sclair, da Queen Mary, Universidade de Londres, a Denise Roman, da Universidade de Aberdeen, e a Ainhoa Montoya, do Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres, e também atualmente do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha. A gente agora está com esse cenário uma vez por mês, sempre quinta-feira, às 5 horas, 17 horas, no horário do Reino Unido, de período de outubro até março. E nosso próximo seminário vai ser no dia 7 de dezembro. Acho que a Ainhoa vai postar no chat o completa para você poder ver os detalhes do próximo seminário e do programa completa. E então, vocês estão super convidados a participar, tá? Se a gente nos próximos seminários está bem. Então, eu estou muito feliz de apresentar nosso convidado de hoje, o Bruno Campos Cardoso, da Universidade Federal de São Carlos, do Brasil. O paper que o Bruno vai apresentar hoje chama Rumo à Hiperbitcoinização, o maximalismo do Bitcoin como ficção especulativa. Então, o Bruno vai falar por volta de 30 minutos, tá certo, Bruno? E aí a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem perguntar em português direto ou em inglês, eu vou traduzir para português, se alguém quer fazer uma pergunta em inglês. E a gente vai tentar terminar por volta das 18 horas da tarde, horário do Reino Unido. Se gostaria de fazer uma pergunta, por favor, use o mãozinho, né, do Zoom, para levantar a mão. E aí eu vou pedir para você desligar o microfone, ligar o microfone para fazer sua pergunta, mas vocês podem também ficar à vontade de colocar perguntas ou comentários no chat, enquanto o Bruno está falando, aí depois eu vou ler para você. A gente está gravando a fala do Bruno, mas a gente não vai gravar as perguntas. Então, Bruno, vou passar a palavra para você. Se você gostaria de compartilhar os slides, aí você pode começar quando quiser. Obrigada. Olá, boa tarde, todas e todos. Muito obrigado pela tradução e agradeço o convite, Jesse, Denise e Anhoa, para participar aqui do seminário. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Legal.
Estão vendo? Acho que. Isso, agora sim. Estamos vendo. Obrigada, Bruno. É, bom, é, essa apresentação, né, tem como base um dos capítulos da minha tese, que que está em desenvolvimento, né, no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, onde eu estou concluindo o doutorado, e eu também faço parte do Laboratório de Experimentações Etnográficas, o LEE, que é coordenado pela professora Catarina Moralska, que é também a minha orientadora. Essa apresentação tem como título Rumo à Bitcoinização, o maximalismo do Bitcoin como ficção especulativa, e, alternativamente, uma versão desse texto em inglês vai ser publicado num livro no início do ano que vem, organizado pelo professor Matan Shapiro, chamado Cryptocrowds, né? Então, ainda não foi publicado, mas convido vocês aí a conferir quando ele sair. O que eu pretendo compartilhar hoje aqui é pensar, né, como esse grupo de usuários mais ortodoxos do Bitcoin, que são esses chamados maximalistas, aderem a essa ideia de hiperbitcoinização como uma espécie de ideologia, né, como um mito funcional diante da constatação de que o colapso global da economia é iminente, dada a contínua inflação e desvalorização das moedas nacionais. Nesse sentido, a ideia de hiperbitcoinização descreve um processo especulativo, onde o Bitcoin, considerado por esses entusiastas como uma forma superior de dinheiro, viria a se tornar o principal mecanismo para a comunicação de valor, instituindo ao mesmo tempo uma nova ordem social e econômica. E eu pretendo argumentar que são algumas das temporalidades específicas do sistema Bitcoin que embasam tanto essas especulações de futuro em uma economia pós-apocalíptica, quanto animam, de certa maneira, a ressurgência de uma radicalização de extrema-direita em meio a essas multidões digitais, né? Tanto no Brasil, mas também no mundo, né? Então, antes de mais nada, né, o que eu quero dizer quando eu estou falando de temporalidades específicas do sistema, né? Essa imagem, que que foi a imagem de divulgação da apresentação, é uma composição que eu fiz a partir de dois elementos, né? Uma delas, ao fundo, é uma fotografia de uma operação de mineração, com milhares de máquinas dedicadas à mineração de Bitcoin, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E na frente, é um trecho do código-fonte do Bitcoin. Especificamente, é o trecho de 11 linhas, onde é definida a política de emissão monetária do Bitcoin, chamada também de subsídio da mineração. Em termos gerais, essa função de 11 linhas define que a cada novo bloco minerado paga-se uma recompensa de 50 moedas, né, 50 bitcoins por minerador. E esse subsídio é reduzido pela metade a cada 210 mil blocos, né, o que seria equivalente a uns 4 anos, né? Isso é o que está escrito aí nessa função, né? Ou seja, a cada 10 minutos, isso é uma definição do sistema, né? A cada 10 minutos, os mineradores competem entre si para produzir um bloco válido de transações, né? Ou seja, eles reúnem um conjunto de transações pendentes e buscam produzir um bloco cujas características satisfaçam um determinado alvo de dificuldade que é estabelecido pelo sistema naquele momento. Quando um bloco válido é encontrado, as transações pendentes são consolidadas no ledger, né, na famosa blockchain, e o minerador que produziu esse bloco recebe como recompensa as taxas e as transações consolidadas e o subsídio da mineração, que são as moedas recém-criadas naquele bloco. Então, a cada 4 anos, esse subsídio que ele recebe cai pela metade, né? Esse evento de redução da quantidade de novas moedas criadas a cada bloco passou a ser chamado de halving.
né? E eu quero argumentar que o halving, esse ciclo de 4 anos, é provavelmente a temporalidade mais significativa do sistema Bitcoin. Por conta do tempo, né, não vou entrar nos detalhes técnicos da implementação e nem numa explicação detalhada do funcionamento deste ou de outros mecanismos, né? O que eu quero chamar a atenção é por fato de que é por causa desse mecanismo de halving que se estabelece uma redução gradual na taxa de emissão monetária. É por causa disso, né, dessa redução gradual, que o Bitcoin costuma ser descrito como uma moeda deflacionária. Então, ao contrário, né, das moedas fiduciárias nacionais, caracterizadas pela progressiva expansão da sua base monetária, o Bitcoin tem uma taxa de emissão que é programada, né? Haverá um dia um último halving, por volta do ano 2140, a partir do qual nenhuma nova moeda será produzida. Nesse futuro, o sistema terá alcançado o teto de 21 milhões de moedas, tornando-se assim, de acordo com os bitcoiners, o ativo mais escasso e mais valioso do planeta. Então, só para ilustrar o que eu acabei de dizer, né, nesse gráfico, né, a gente tem duas curvas, né? Essa curva em azul é a taxa de emissão em unidades, né? Então, é uma curva que tende, né, começa bem vertical e tende ao teto de 21 milhões. E essa curva em laranja, né, mostra as etapas, né? Essas diferentes épocas em que o Bitcoin esteve, né? Inicialmente aqui em janeiro de 2009 até final de 2012 foi a primeira época, onde a cada 10 minutos 50 novas moedas entravam em circulação do sistema, né? Ou seja, nos primeiros 4 anos, metade de todas as moedas já estavam em circulação. No ciclo seguinte, né, após o primeiro halving ali no final de 2012, esse valor passou a ser de 25 moedas novas a cada 10 minutos, né? E isso foi até meados de 2016, né? Quando houve o segundo halving, e que passou a pagar como recompensa 6,25, né? Desculpa, 12,25, depois 6,25 a partir de maio, né? Que é onde a gente está agora, né? A gente está aqui nessa quarta época do Bitcoin e estima-se, né, que o próximo halving vai acontecer por volta de abril, né? Faltam aí uns 23 mil blocos para chegar aqui no, no momento, né, em que esse subsídio será reduzido novamente para 3,125 bitcoins, né? Então, embora também existam outros mecanismos que compõem e ensejam, né, as temporalidades específicas do sistema, esse mecanismo de emissão monetária, caracterizado pelo halving do subsídio de mineração, é, do meu ponto de vista, o principal e o que, de forma mais eloquente, caracteriza o Bitcoin como um sistema de dinheiro eletrônico bastante peculiar. É por causa desse mecanismo de produção de escassez digital que mais e mais mineradores cotidianamente têm conectado milhares de máquinas novas a essa rede, na expectativa de competir por esses subsídios e apostando que, ao longo do tempo, e por causa da emissão cada vez mais escassa, o valor do Bitcoin tenderia sempre a aumentar, e talvez até aumentar indefinidamente, né? Então, de certa maneira, esse é o jogo que os mineradores estão jogando, né? E essa também é a grande aposta dos investidores. O Brasil tem visto um aumento significativo na adoção de criptomoedas nos últimos anos, com um número crescente de indivíduos e empresas usando o Bitcoin e outras criptomoedas para transações e principalmente como forma de investimento. Durante a segunda onda da pandemia de Covid-19, no início de 2021, somando centenas de milhares de mortes por dia aqui no Brasil, a Bolsa de Valores brasileira também batia recordes nos seus volumes de transação. O índice Bovespa atingiu seu máximo histórico em janeiro de 2021 e o Bitcoin esteve em alta por todas as semanas desde novembro de 2020, atingindo, alguns meses depois,
o seu maior preço da história, sendo negociado por até US$ 60.000 por moeda, o que dava, na época, cerca de R$ 300.000. Desde 2018, o número de investidores individuais em criptomoedas no Brasil já era 2 vezes maior do que o número de investidores individuais no mercado financeiro tradicional. E ambos esses números continuam crescendo continuamente até hoje. Então, essa natureza desarticulada entre a catástrofe sociopolítica brasileira e a aparente exuberância das criptomoedas e das bolsas de valores são um dos aspectos mais marcantes, né, da economia neoliberal e das políticas de austeridade que foram aplicadas pelo governo do ex-presidente e hoje inelegível, o Jair Bolsonaro, e que foram amplamente apoiadas pelas elites brasileiras, né? Como diz o David Graeber, acerca do neoliberalismo, trata-se, na verdade, de um projeto político disfarçado de projeto econômico. Essas realidades são ainda mais divergentes quando se trata de quais futuros estão sendo imaginados por diferentes grupos de atores econômicos, seja a partir do mercado financeiro, mas especialmente a partir das multidões de investidores individuais em exchanges de criptomoedas. Como eu disse anteriormente, parte da minha pesquisa se deu em comunidades digitais brasileiras e estrangeiras dos chamados maximalistas do Bitcoin, que é um crescente movimento global de usuários ortodoxos, Bitcoin only, às vezes assustadoramente semelhante a um culto, cujas ficções de futuro imaginam cidades privadas povoadas por indivíduos soberanos e alimentadas por transações liquidadas na cadeia de blocos do Bitcoin. São usuários que rejeitam todas as outras criptomoedas e que sonham com uma sociedade utópica que nasceria por meio de um processo especulativo e imparável, a que eles se referem frequentemente como hiperbitcoinização. Esse fenômeno hipotético, embora altamente esperado, foi definido por Daniel Kraus, um proeminente bitcoiner, como uma transição voluntária de uma moeda inferior para uma moeda superior. E essa transição se daria por meio de uma série de atos individuais de empreendedorismo, né? Então, para os maximalistas, que, segundo eles mesmos, já se encontram no fundo da toca do coelho, da suposta disrupção financeira do Bitcoin, esse é o resultado mais desejável para o desenvolvimento e adoção em larga escala dessa forma de dinheiro eletrônico descentralizado. Esse enquadramento hipercapitalista do futuro, por assim dizer, se assemelha à definição de Mark Fisher de realismo capitalista, que seria o sentimento generalizado de que não só o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, mas também que agora é impossível imaginar uma alternativa coerente a ele. E enquanto esse realismo capitalista é, por um lado, um constrangimento material à imaginação política coletiva das sociedades ocidentais, a hiperbitcoinização parece ser, por outro lado, um esforço deliberado e difuso na direção de um certo realismo hipercapitalista, em que toda a imaginação política e econômica é sugada para o buraco negro do Bitcoin. Se, por um lado, pode parecer paradoxal que o capital restrinja imaginações alternativas, ainda segundo Fisher, dessa vez no prefácio do livro Economic Science Fictions, ele diz que, longe de ser um sistema livre de ficções, o capitalismo deve ser visto como um sistema que liberta as ficções para governar o social, né? Ao que ele pergunta, o que é o capital? O que é o capital em si, se não uma enorme virtualidade efetiva, um buraco negro inexoravelmente em expansão que cresce sugando para si todas as energias sociais, físicas e libidinais. Então, para os efeitos aqui dessa apresentação, né, e parafraseando a definição do Fischer, né, poderia dizer que a hiperbitcoinização é a crença extremista de que não só o Bitcoin é o único sistema político e econômico viável, mas também, de acordo com a sua multidão de defensores mais ortodoxos, ele deveria ser impossível imaginar qualquer alternativa melhor. Então, em uma palavra, né, o maximalismo articula a ideia de que só pode haver uma única e verdadeira criptomoeda descentralizada.
que não por acaso é o próprio Bitcoin. Foi a primeira e é atualmente a mais difundida criptomoeda. O maximalismo também se baseia na crença de que o Bitcoin, como um sistema descentralizado, como uma composição de algoritmos e máquinas de mineração, produz um tipo superior de dinheiro e um conjunto de regras monetárias melhores do que qualquer outra criptomoeda ou quaisquer outras moedas de Estados-nação. Esse termo, maximalismo, ganhou relevância geral nas comunidades digitais de criptomoedas depois de uma publicação, em 2014, em um blog, do fundador da criptomoeda Ethereum, né, que é o Vitalik Buterin, na qual ele criticava o que na época ele chamava de maximalismo dominante do Bitcoin, referindo-se a essa perspectiva maximalista como a ideia de que um ambiente com múltiplas criptomoedas concorrentes seria indesejável, que seria errado lançar mais uma moeda, que seria justo e inevitável que o Bitcoin venha a assumir uma posição de monopólio no cenário das criptomoedas. Essa crítica do Vitalik foi mais tarde apropriada e adotada pelos próprios maximalistas como uma posição virtuosa e moralmente superior em relação ao ecossistema das criptomoedas. E desde então, esse grupo se tornou também bastante numeroso. No Twitter, por exemplo, é possível identificar representantes dessa multidão bastante radical com fotos de perfil que têm olhos com raios lasers vermelhos photoshopados, né? A repetição interminável, por vezes até sem sentido, de certos slogans e memes sobre a superioridade absoluta do Bitcoin. Afirmações morais e comportamentais de inspiração cristã e conservadora. Afirmações sobre os supostos benefícios das dietas baseadas em carne vermelha e a glorificação da economia neoclássica, do liberalismo e do próprio capitalismo. Essa é, Nesse cenário, né, é uma publicação chamada, um livro chamado The Bitcoin Standard, escrito pelo Safeddin Ammous em 2018, e que foi traduzido para o português em 2020, com o nome Padrão Bitcoin, é uma das muitas publicações que estabeleceram e popularizaram ainda mais essa perspectiva, como um movimento cultural emergente dessas comunidades digitais de usuários e entusiastas do Bitcoin. No Brasil, esse movimento é articulado principalmente em redes sociais como Twitter, YouTube e Telegram, de maneira difusa e numerosa, muitas vezes se misturando às comunidades digitais de viés mais neoliberal, anarcocapitalista e outras comunidades de extrema-direita. Essa sobreposição de grupos costuma se dar por meio de um conjunto pouco estruturado de imperativos econômicos e estratégias de investimento, impulsionadas pelo desejo de obter controle sobre seu próprio futuro financeiro por meio da autocustódia de criptoativos e por uma busca por autonomia financeira. Nesse sentido, né, para os maximalistas, o conceito de hiperbitcoinização funciona como uma estrutura de agregação, formada pelo que é frequentemente chamado de criptoeconomia e por ideologias cyberlibertárias na formação dessas identidades de grupo. De tal forma que a ideia da hiperbitcoinização é uma das crenças centrais entre os maximalistas do Bitcoin e no mundo. Se podemos dizer, né, que a especulação sobre o futuro é uma atividade humana corriqueira, cotidiana, a especulação sobre a inevitabilidade de um futuro específico é um tema bastante comum nesses grupos e comunidades. Se o preço do Bitcoin tende a aumentar, é porque o Bitcoin se tornou mais escasso, mas também porque as demais moedas nacionais, como o dólar e o real, utilizadas para denominar o preço de um Bitcoin, tendem a se inflacionar e a se desvalorizar com o tempo. Essas especulações feitas por bitcoiners nesses grupos, em grande parte motivadas onde vocês pararam de me ouvir, vou voltar um pouco aqui. É, Bom, eu estava falando sobre a especulação, né? É, Isso. Falando, né,
que a partir é, que a tendência, né, segundo essas avaliações especulativas, que a tendência seria que o preço tende sempre a aumentar, né, e porque o Bitcoin vai se tornando mais escasso, mas também porque as demais criptomoedas nacionais, né, como o dólar e o real, que são utilizadas para denominar o preço do Bitcoin, tendem a se inflacionar, se desvalorizar com o tempo. Então, de uma certa maneira, não é só o Bitcoin que se torna mais escasso, mas é porque as outras moedas de referência também estão perdendo valor, né? Essas especulações feitas por bitcoiners nesses grupos, em grande parte motivada pelas oscilações de mercado, ao mesmo tempo em que é profundamente otimista sobre um possível desfecho distópico, né? Que é o que seria o colapso dessa economia global inflacionária, né? Baseada em moedas fiduciárias nacionais e uma inevitável privatização de tudo. No íntimo, né, essa perspectiva esconde talvez uma expectativa de que no futuro próximo um investidor do presente teria, enfim, os recursos suficientes para pagar por bens e serviços que lhe serão ofertados em um livre mercado ideal. Um livre mercado acima de tudo e acima de todos, livre também de trabalhadores, livre de impostos e livre de regulação. Um mercado abstrato, um mercado ideal e, paradoxalmente, um mercado elitizado. Então, aqui eu estou trazendo essa ideia de especulação como uma categoria ampla, né? Não necessariamente como um conceito, mas como um procedimento descritivo, né? Nesse contexto, a especulação é tanto um modo de descrever esses futuros imaginados, quanto uma forma de produzir sentido sobre as relações do presente. Essa produção de sentido, embora se valha de dispositivos técnicos, se dá muitas vezes por meio da produção de um sentimento de pertencimento, né? De fazer parte de uma comunidade imaginada de indivíduos, que se vê destacada das demais, né? Dos demais indivíduos, possuidora de uma verdade revelada, que por ter tomado a pílula vermelha, irá constituir uma elite do futuro e de um futuro muito específico, né? Tem um slogan, né, que costuma ser repetido nesses grupos, que é: eu vim pelo dinheiro e fiquei pela revolução. Então, o que eu quero dizer é que esse procedimento de especulação torna o sistema, de certa maneira, mais acessível para esses usuários, ao impor sobre suas partes um enquadramento que procura imitá-lo, por meio de um modelo imaginado, e também procura antecipá-lo, por meio de previsões e predições, né, que, no mais das vezes, assumem a forma de profecias autorrealizáveis. Essa imagem é uma das primeiras, talvez seja uma das primeiras ocorrências desse termo profecia autorrealizável no contexto do Bitcoin, né? Foi uma postagem do próprio Satoshi Nakamoto ali uma semana depois de iniciar o sistema Bitcoin, em que ele diz, né? Faz sentido adquirir alguns Bitcoins caso o sistema se torne popular. Se uma quantidade suficiente de pessoas pensar da mesma maneira, isso se torna uma profecia autorrealizável. E, de certa forma, a infraestrutura técnica do Bitcoin é defendida pelos maximalistas como uma solução definitiva para a estrutura social e para a estrutura econômica. Segundo uma postagem bem mais recente de um maximalista no Twitter, ele diz: o Bitcoin é uma inovação da mesma ordem da agricultura, dos antibióticos ou da Revolução Industrial, né? Então, nessa breve frase, ele encapsula, né, alguns dos principais tropos da hiperbitcoinização como um processo revolucionário que já estaria em curso. Em conversas online com bitcoiners brasileiros durante a pandemia, um maximalista me disse que a disrupção esperada da economia poderá ocorrer muito antes do previsto. Segundo ele, um autodenominado empresário e investidor na casa dos 20 e poucos anos, a hiperbitcoinização da sociedade ocorrerá inevitavelmente, uma vez que o Bitcoin é um ativo escasso diante da atual expansão agressiva das bases monetárias dos Estados-nação em todo o mundo. E ele, então, citava como exemplo o que aconteceu, né, o aumento exponencial dos preços do ouro em relação ao marco alemão das décadas de 20 e 30, né? Fechando essa comparação com a frase gradualmente e então de repente, né? Que é um outro
um outro slogan, né, gradually then suddenly, que se costuma repetir como um indício de que essa transformação, né, que o Bitcoin vai trazer vai ser algo repentino e que já, portanto, já está em movimento, né? Como um outro Bitcoiner me explicou também, o papel dos maximalistas nesse ecossistema, os maximalistas desempenham um papel que é essencial para o próprio ecossistema do Bitcoin, porque a própria ortodoxia desses maximalistas que impõe limites sobre as modificações que devem ser permitidas no protocolo, tanto quanto o estabelecimento de diretrizes e melhores práticas sobre a autocustódia de bitcoins. Por exemplo, evitando serviços de terceiros e evitando plataformas de troca de criptomoedas, né, as exchanges digitais. Segundo ele, essas práticas são essenciais para garantir o domínio monetário do Bitcoin a longo prazo. Ainda de acordo com o ponto de vista dos maximalistas, tudo o que acontece na economia do mundo é, de alguma forma, sempre bom para o Bitcoin, né? Mesmo as recentes quedas do mercado de criptomoedas, o colapso de esquemas de pirâmide de criptomoedas e algumas exchanges digitais que se revelaram insolventes e, portanto, quebraram, todos esses, todos esses são eventos enquadrados como eventos que purificam e pavimentam o caminho para a supremacia do Bitcoin. A maioria dos bitcoiners com quem eu conversei e cujas discussões eu acompanho em comunidades online, nem sempre usam esse conceito de hiperbitcoinização por si, né? Para se referirem às suas próprias realidades ou para dar sentido a esses supostos processos futuros. Na maior parte das vezes, eles se reúnem em torno de outras ficções, mitos e dogmas barra slogans relacionados, né? Tanto quanto o fazem em torno da ação do preço do Bitcoin, como uma forma de dar sentido aos movimentos da economia mundial e às suas próprias realidades e escolhas pessoais. O acúmulo lento, mas constante de sats, né, que seriam frações de Bitcoin, é descrito como uma autodisciplina obrigatória para todos os Bitcoiners dedicados, que retratam essa prática financeira como um exercício de soberania individual, que é um tópico também bastante comum entre influenciadores de criptomoedas. E seria uma maneira de comprar uma saída, né? To buy a way out, quando o real ou o dólar finalmente virarem pó. Outro slogan, né? Embora outro slogan que costuma ser repetido, o Stack Sats and Stay Humble, né? Diga para manter a humildade durante, né, essa fase de acumulação, os bitcoiners também esperam com isso fazer parte de uma elite financeira em formação. Embora no presente uma modesta pilha de sats possa não ser convertida em uma riqueza significativa, essas economias podem torná-los os futuros milionários em um mundo pós-hiperbitcoinizado. Portanto, né, a produção constante de ficções futuras, de certa forma, leva essas comunidades digitais de entusiastas do Bitcoin a futuros imaginados de cidades privadas e pequenos países habitados por indivíduos soberanos, os paraísos repletos de armas, livres de impostos e livres de inflação, né, que eles ativamente sonham, mimetizam e anunciam. E é isso que, segundo eles, o Bitcoin inevitavelmente leva a uma ruptura do social em direção a uma multidão de indivíduos soberanos no mundo privado. É, já me encaminhando aqui para o final, no caso do Brasil, é interessante também refletir sobre a relação entre a hiperbitcoinização e o maximalismo com as modalidades de radicalização da extrema-direita dentro de uma infraestrutura digital, de modo a entender que como os maximalistas frequentemente se identificam e se relacionam com, por exemplo, apoiadores mais fervorosos do ex-presidente Bolsonaro, caracterizados também por seu comportamento de enxame e pelo emprego de técnicas de guerrilha digital. Durante a campanha presidencial de 2018, por exemplo, e durante, né, o governo Bolsonaro,
que se seguiu, né, era muito comum ver grupos de criptomoeda repassando e repostando lotes e lotes de propaganda bolsonarista encaminhados em massa. Apesar do sentimento geral entre muitos usuários de que criptomoedas, de usuários de criptomoedas, de que os governos, em sua maioria, são maus, né, o Bolsonaro foi aceito por eles na época como um conservador moral e um liberal econômico, principalmente na figura do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um Chicago boy também. Eles se alinhavam, assim, embora vagamente, com esses valores compartilhados por comunidades de criptomoedas como uma figura outsider, né, que poderia tirar as instituições nacionais do caminho desses indivíduos, dando, assim, um pequeno passo na direção da terra prometida dos sonhos anarcocapitalistas. Então, de certa forma, né, parte do movimento de extrema-direita brasileiro encontrou nas comunidades de criptomoeda uma estrutura organizacional útil para a disseminação da propaganda de direita, dada a maneira como as ideologias neoliberais são facilitadas e profundamente codificadas nesses próprios sistemas digitais. Tanto a extrema-direita quanto os entusiastas das criptomoedas se apresentam como antissistema, né? Reunindo-se para implantar uma alternativa política e econômica ao establishment, enfatizando excessivamente a retórica dos mercados livres e da liberdade individual de comércio e empreendimento. Como aliados de ocasião, que se veem como forasteiros oprimidos pelo sistema, né? Alguns grupos de extrema-direita adotaram as criptomoedas como um meio de promover sua visão de uma sociedade descentralizada e libertária, enquanto aqui as comunidades de criptomoedas proporcionaram a esses grupos novas oportunidades de comunicação e organização. Embora não exista um movimento uniforme de direita, e muito menos um movimento uniforme de bitcoiners, ambos parecem convergir em um mesmo ecossistema. Como argumenta o David Golombian, o Bitcoin ativa ou executa o extremismo de direita, colocando em prática o que até recentemente era apenas teoria. Isso quer dizer que os bitcoiners dependem de diversas suposições e hipóteses de direita sobre a economia e sobre a sociedade, tanto quanto ajudam a disseminá-las pelo ecossistema e além dele. Em vez de confundir os dois movimentos, embora eles pareçam instanciar um ao outro, essas diferenças podem dar origem a outras formações materiais, políticas e ideológicas. Mas ainda assim, de acordo com Golubia, é difícil ver como se pode resistir aos valores políticos que estão literalmente codificados no próprio software. De qualquer forma, né, essas multidões espectrais de traders pseudônimos se reúnem todos os dias no ecossistema, identificando tendências de aglomeração nos gráficos de ação de preço e apostando a favor ou contra elas, né, à medida em que os maximalistas tentam maximizar sua pilha de frações de Bitcoin. Essa multidão pré-hiperbitcoinizada vê a si mesma nos gráficos de preços e, ao mesmo tempo, encena, no presente, os modelos econômicos ideais do futuro. Por meio do mercado que elas reforçam suas opiniões políticas e se veem como uma multidão poderosa. Embora a esperada disrupção possa criar novas oportunidades para a organização social e econômica, as utopias maximalistas e os futuros imaginados que estão sendo criados no presente não são simplesmente fantasias ociosas disfarçadas de profecias autorrealizáveis, mas sim ficções futuras que têm, de fato, um potencial de criar novas realidades e remodelar o sistema financeiro global das maneiras mais inesperadas, né? Então, assim como essas ficções futuras, informadas por algoritmos, podem se transformar em buracos negros econômicos, e os movimentos de extrema-direita continuam a desenvolver novas estratégias para se proliferar entre essas multidões digitais, a hiperbitcoinização poderia, de alguma forma, já estar nos assombrando a partir do futuro, né? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês e agradeço novamente. Muito obrigado, Bruno.